Boa noite a todos os alunos. Meu nome é Juliana Nogueira, sou psicóloga e atuo na clínica já há uns 3 anos, né? Então, hoje nós vamos começar um módulo novo. O tema nosso que nós vamos tratar é ética, né? Vamos falar um pouquinho sobre compreensão de mundo, a pessoa humana, né, como fundamento da ética, bioética. Hoje será esses 2 temas abordados e vamos lá, então. Bom, a compreensão de mundo, né? Então, por que nós deveríamos estar falando de ética e entender o mundo, né? Então, assim, entender a sociedade que nós estamos inseridos é o que vai contribuir, né, para a gente identificar quem somos nós, de onde nós viemos, quais as atitudes, por que a gente tem certos comportamentos no dia a dia, né? É necessário entender também qual é essa sociedade que a gente está vivendo. Então, assim, a primeira coisa que nós podemos pensar é o que me diferencia, então, dos animais, né, de outros seres vivos. Então, assim, a nossa primeira diferença é que nós temos a capacidade de pensar sobre o passado, né? Aprender com o passado, ou seja, a gente vivencia e tem uma lembrança. Aí essa lembrança promove um certo aprendizado no presente, né? E a gente consegue projetar novas atitudes para o futuro, né? Outra diferença gritante que nós temos é que nós podemos fazer escolhas, né? A gente pode estar com esse aprendizado do passado, do presente e projetando para o futuro, a gente faz escolhas para a nossa vida. E dentre essas escolhas, nós temos o poder da empatia, né? O que seria essa empatia? É eu me colocar no lugar do outro e entender as suas ações como um todo, né? E aí, o que é ética, né? Então, o mundo dos nossos seres humanos estão apresentando para essas crianças e os jovens de hoje em dia, né? A gente sabe que a gente está deixando uma herança para a sociedade, né? E o que a gente está fazendo para que essa sociedade que está ficando como herança para esses jovens pode estar melhorando, né? Será que a gente está deixando um mundo melhor do que o nós viemos? Ou a gente está denegrindo tudo, né? Então, mais para frente, a gente vai comentar um pouco mais sobre isso. Então, assim, e sobre o educador? Qual a importância que o educador possui nessa visão de mundo, né? Então, assim, o educador ele é uma peça fundamental na construção do conhecimento teórico, né? Mas também do indivíduo ético e moral. Porque se a gente for pensar no educador lá do ensino fundamental, por exemplo, a gente vê ele como uma pessoa que está formando o indivíduo. Então, ser uma pessoa ética desde a escola, né, é extremamente importante. Então, uma pessoa coerente, né? Então, são essas preocupações que hoje em dia a gente está deixando de lado. Por exemplo, a gente tem que construir não só a teoria, né? A gente vê hoje em dia se cobrando muitos conteúdos, né, teóricos, e a educação mesmo ficando um pouco de lado. E esse é um momento que não precisa ser só exclusivamente dos pais, né? Pode ser também, o educador tem uma função muito importante nesse momento. Então, assim, e definindo um pouquinho a respeito de ética, ética é uma reflexão teórica que analisa, critica ou legitima os fundamentos e princípios que regem um determinado sistema moral, né? Então, o que nos lembra a ética? São normas e responsabilidades. Para que seja uma explicação um pouco simplista, então seria isso. O que seria reger sobre uma norma ética, né? Agir de acordo com o bem e de acordo com o que é
posto em papel mesmo, que são leis. Então, se a gente fosse pegar um exemplo, toda profissão tem um código de ética, né? Então, essa seria uma postura ética. Todo o código de ética está descrito como a gente tem que proceder na nossa profissão, no nosso dia a dia, no cotidiano. Então, isso seria ético, né? Então, seguir normas e leis que estão pré-estabelecidas. E a moral? A moral identifica um modo de agir humano, né? Regido por normas e valores, por hábitos e costumes. Então, a moral se relaciona com o comportamento prático do homem. Moral é o bem que está inserido no homem desde a sua existência. Então, assim, a moral é exatamente propriamente dito comportamento, né? Então, de que forma que eu realizo isso? Então, eu costumo dizer sempre uma frase: se tivesse escondido, né? Se eu estivesse fazendo algo escondido, se ninguém estivesse vendo, eu faria da mesma forma, ou eu só poderia fazer se ninguém estiver me vendo, né? Então, a gente tem que fazer essa autorreflexão e ver de que forma que eu estou agindo, né? Meio que se olhar no espelho mesmo e fazer uma autorreflexão se eu estou agindo corretamente, se eu estou agindo moralmente, né? Então, é algo que a gente vai adquirindo conforme as nossas experiências de vida com aqueles modelos, né? A gente sabe que os modelos são muito importantes, principalmente na infância, né? De que forma que esse adulto que esteve me educando estava me tratando, me passando aquilo como verdade, como algo moral e ético, né? Para resumir. Então, e aí vem as características de mundo, né? Do nosso mundo atual. Então, hoje, a valorização está sendo roupas da moda, né? Hoje em dia a gente está vivendo muito num mundo muito consumista mesmo, atrás mesmo de roupas da última moda, não importa o preço, não importa o custo, se ficou bonito, se ficou feio, né? Passeios exuberantes. Então, assim, às vezes a gente tem um sonho de fazer uma viagem, passeios, de repente não tem muitas condições para isso, mas faz de todo o esforço mesmo para alcançar, né? Então, assim, são alguns valores que a gente está vendo aparecer bastante nesse mundo atual. Outra coisa de hoje é as crianças não andarem na chuva, né? A gente costuma falar que antigamente a gente pisava no chão, andava na chuva, e hoje em dia isso não acontece. Uma televisão em cada quarto, né? Então, uma sociedade que está caminhando assim, bem egoísta, sem muitas relações presenciais, né? Que mais para frente a gente vai ver que as relações virtuais é o que está comandando no momento. As crianças, muito acesso aos videogames mais modernos que possa estar existindo, né? E nas horas vagas, aulas de inglês, informática, balé, música, natação, entre outras atividades que os pais estão colocando mesmo as crianças, né? A questão é que a gente não está deixando que o lúdico entre na vida dessas crianças, dessas pessoas, né? Então, essas são as características do nosso mundo. Um mundo caminhando mais para o virtual do que para o presencial, né? E sem contato nenhum com as frustrações, né? O que a gente vai ver mais para frente, que vai acarretar muito nas emoções, né? Depressão, ansiedade, tudo começa logo na infância, por conta de não se deixar viver na tentativa e erro, por exemplo, né? De caiu, não tem problema, bate a poeira, levanta, quer dizer, faz alguma coisa de errado
e não tem problema, vamos tentar por outra forma para poder consertar, né? Para não poder errar de novo, para ter um aprendizado sobre isso. Então, hoje em dia, essa não é uma característica que tem no mundo atual, né? As pessoas não estão tendo tempo para poder errar e fazer novamente. Aí, então, algumas questões desse mundo, né, de como está esse mundo muito virtual, né? Uma das coisas são a artificialidade, que está sendo bem determinante, né? Quando artificialidade é quando a criança recebe tudo pronto da mão dos adultos, né? Então, assim, como eu estava dizendo, esse contato com a frustração não é estimulado, né? As crianças também não é estimulada a chegar a alcançar sozinha os seus objetivos, e que certamente tem consequências na emoção, na memória e nos pensamentos, inclusive na convivência social. A gente sabe que muitos videogames, né, que, por exemplo, né, videogames que muitas crianças ficam jogando sozinhas no seu próprio quarto, no seu mundo, e quando sai, né, precisa ter uma convivência com outras crianças, na escola ou em alguma outra atividade do dia a dia, elas não sabem muito bem lidar com isso, né? Então, esse é um determinante bem preocupante. A obstrução na arte de pensar. Então, assim, uma alienação, a ausência de projetos de vida e futuro sem esperanças. Então, se a gente pergunta, né, para uma pessoa dessa era aí da tecnologia, né, sobre projetos de vida, o que ela espera do futuro, ela provavelmente vai começar a pensar um pouco mais, que são coisas que não estão habitualmente acostumados, né, a pensar nesse assunto. Então, é uma certa alienação mesmo. Na família, as pessoas não falam de si mesmas, o foco é sempre o outro e as outras coisas. Então, assim, nunca paro para olhar no espelho, por exemplo, e me questionar quem sou eu, o que as pessoas estão dizendo sobre mim. Será que eu estou sendo uma pessoa ética, moral? Estou agindo de acordo com o que se espera de uma pessoa de caráter, né? Então, o foco é sempre o outro e si mesmo está se perdendo. Na escola, o que é ensinado é resolver questões onde as respostas são sempre exatas. Então, assim, não se ensina dentro de casa a lidar com as emoções e nem na escola. Decepções, nem ao menos um pensamento crítico, né? Então, elas apenas respondem questões onde recebem um julgamento de certo ou errado. Então, inclusive nas avaliações na escola mesmo, ou é certo ou é errado, né? Não há um construtivismo, não é uma construção do conhecimento, não se é observado, na maioria das vezes, o quanto que essa criança, esse adulto ou esse aluno evoluiu, né, de um momento para o outro, de que forma está se construindo esse pensamento, né? Então, é obstrução na arte de pensar. Então, pensar está sendo algo cada vez mais não usual, digamos assim, né? A gente está pensando cada vez menos com tudo pronto à nossa mão. Excesso de informações, né? Então, a memória como está sendo vista, né, como um enorme banco de dados, que são conteúdos decorados e treinados. Não se encontra mais o prazer. O lúdico tem a função de transformar um aprendizado em algo prazeroso, e sendo prazeroso, ao estímulo da criatividade e, por fim, as brilhantes ideias. Então, assim, com a curiosidade, né, com esse excesso de informações, a gente não está tendo tempo de observar, de entender como funciona, como alguma coisa foi construído, né? E sem ter a curiosidade, não há estímulo para a criatividade, né? Então,
nossa, fiquei curiosa de saber como funciona tal equipamento e eu acho que eu poderia fazer de uma forma diferente, eu poderia inovar, né? E é dessa criatividade que surgiu com a curiosidade que eu posso ter brilhantes ideias, né? Então, isso está ficando um pouco de lado também. E eu diria assim, que igual hoje em dia, né? Nada se cria, tudo se copia, né? Por conta dessa prontidão aí de informação, dos conhecimentos e tudo à nossa mão. Então, uma pergunta, né? O mundo informa ou forma as pessoas, né? Então, qual é essa diferença? Então, o que está acontecendo hoje em dia, né? Através da mídia e dos canais de comunicação, é que nós estamos sendo bombardeados pelas informações, né? Então, tudo está sendo informado. Agora, formar é como se você formasse um cidadão. O que seria, né? Formar um pensamento crítico, analisar as notícias que nós recebemos, por exemplo, sobre todos os lados, né? Não somente um lado. Algumas televisões e outros canais de comunicação são tendenciosos. E quantas pessoas estão analisando por trás das linhas, né? Por trás das palavras? Então, a gente percebe uma sociedade que está demorando a pensar sobre isso. Então, na formação das crianças e jovens para a vida, né? Crianças e jovens estão sendo bombardeados de informações, principalmente com a era da tecnologia e a formação do indivíduo ético e a construção do pensamento crítico. Está cada vez mais sendo esquecido por aqueles que deveriam formar. Então, pais e professores têm uma grande importância, né, um grande responsabilidade sobre isso, né? Então, de uma criança, os pais são responsáveis pela formação dessa pessoa, mas os professores também precisam estar atentos, né, de como não só o conteúdo mesmo, né, mas como que está sendo formado esse cidadão. E no nosso tempo atual, né, como que a gente está olhando para isso? Então, a gente percebe muitas pessoas falando com as seguintes frases, né? O tempo passou rápido demais, faltou tempo hoje, né? Precisa administrar melhor o tempo. Então, assim, o tempo é o mesmo para todas as pessoas e em todos os lugares. O que muda é realmente a nossa percepção sobre ele. Então, assim, as pessoas fazem muita coisa ao longo do dia, né? Do dia a dia, e para que poucas dão prazer. Então, a tendência, assim, aquilo que dá mais prazer, a gente não vê o tempo passar. Aquilo que é mais chatinho, né, que não é muito prazeroso, que de repente nós fazemos por obrigação, então isso tende a ficar um pouco mais demorado, o tempo fica um pouco mais demorado, né? Então, a nossa percepção tem uma grande influência sobre isso. E hoje em dia, até em busca do consumismo, né, de ter uma vida melhor, como se diz por aí, nós fazemos muita coisa ao mesmo tempo para, de repente, uma ou outra ter um pouco mais de prazer, ser um pouco melhor, né? Então, essa percepção nossa sobre o tempo pode ser subjetiva, né? Que é a forma como se olha o mundo, a vida, o trabalho e a nossa relação com o espaço e tempo. A tecnologia produzem um novo tempo, o aqui e agora, né? Então, essas são algumas causas subjetivas, né? A forma como se olha o mundo e a forma como que você se relaciona com isso mesmo. Objetiva está presente nas relações de trabalho, no modo de conviver das pessoas e na educação e na maneira de ver a sociedade, né?
Então, de que forma a gente está procedendo com essas causas, né? Realmente a nossa percepção quanto a isso. E o contraditório e paradoxal, né? É o avanço do conhecimento em todas as áreas do saber, juntamente com o avanço tecnológico, trouxe qualidade de vida, mas, por outro lado, veio a miséria e a violência. Então, assim, é um pouco contraditório, porque se, por um lado, né, a gente está avançando no conhecimento e em todas as áreas, pelo outro, isso está custando caro, né, no nosso bolso e no nosso tempo também de disponibilidade. Então, está vindo também com isso violência, né, e a miséria. Então, esse acesso muito grande a tudo e a todos, essa exposição, né, está sendo contraditório nesse sentido. Então, com tantas possibilidades, oportunidades, o grande desafio é descobrir o que é bom para viver, né? Então, nós somos bombardeados de opiniões, de produto para o consumismo, de conhecimento, de tantas áreas para ser estudada, e o nosso maior desafio hoje é entender o que é mais importante para mim naquele momento. Aí tem o diverso, né? Então, a modernidade trouxe uma pluralidade de ideias, valores e comportamentos. O ser humano precisa conviver com várias culturas, cada um defendendo seus interesses. Então, assim, os indivíduos precisam cada vez mais viver e conviver com as diferenças de cultura e costumes, né? Essa pluralidade traz uma confusão também, né? De ideias, de costumes, até de forma de agir, de comportamentos, né? Então, está bem diverso hoje em dia. Incerto se produziram novos referenciais, né? Porque se produziram novos referenciais. Então, fala-se muito hoje em direitos e deveres dos cidadãos e o quanto essas leis estão se ampliando, né? Então, antes era todos por um e um por todos, uma sociedade muito mais unida, né? E hoje já se espera-se o fracasso de alguém para ocupar o lugar dele, né? Então, essa é a nossa incerteza do aqui e agora. Nós não sabemos o que vai ser do nosso dia de amanhã. A gente projeta detalhes, né? Pensa em várias coisas para ser feito do dia de amanhã, mas, na verdade, a gente não tem certeza de nada, né? Então, essas incertezas é o que nos fica apunhalando, né? A sociedade, ela está em constante mudança de valores, né? E totalmente cheio de culturas, etnias, então está uma diferença bem grande. Movimentos atuais são planetários. O mundo é grande e pequeno ao mesmo tempo. O que acontece a milhares de quilômetros da minha casa fica-se sabendo quase que em tempo real. Então, hoje em dia, né, a gente não precisa mais esperar tanto tempo, esperar para que as coisas, as notícias chegam até a gente, né? Assim também como o conhecimento. Então, como no caso de hoje mesmo, né, um belo de um exemplo, a gente está aqui numa aula virtual, né? Então, e quase que em tempo real, quer dizer, nossas ações estão tendo um papel muito importante em todas as questões, né? Inclusive no mundo. Então, aquele mundo que se dividia em muitas partes, hoje em dia está se tornando um mundo só, o mundo de todos, né? E tudo ao mesmo tempo. E inicia-se, assim, um novo processo civilizatório, né? Que implica em maiores preocupações em se estudar e pesquisar sem denegrir a natureza, com consequência na vida social e política. Então, essas maiores preocupações em pesquisar sobre a natureza
também vem um pouquinho sobre o estudo da bioética, né? Que a gente vai falar bem mais aprofundado sobre ela na próxima semana. Mas essa é uma das preocupações da bioética, né? Então, a questão do passado e o presente e futuro, né? Os meios tecnológicos da informação e da comunicação produziram um mundo saturado e vazio. Então, nós recebemos muitas informações prontas e, pela falta de formação, deixamos de ter um pensamento crítico sobre elas. Então, vocês lembram que no começo da aula eu falei sobre a diferença de informação e formação, né? Então, assim, não adianta nos bombardear de conhecimento, de informações, sem nos ensinar também a lidar com as emoções, né? E lidar com as frustrações. Ocasionando essa falta de habilidade para lidar com todas essas questões emocionais, elas podem estar causando aí muita ansiedade, depressão, né, doenças crônicas. Então, é bem importante se atentar para isso. A saturação de ideias é o tempo do crescimento rápido, da ocupação, do imediatismo que não aceita o processo real, nem sacrifícios no tempo e espaço reais, né? Então, assim, o imediatismo está tirando um pouquinho a nossa paciência, né, para que as coisas aconteçam. Então, hoje em dia a gente tem tudo pronto à nossa mão, né, tudo ao nosso alcance, e então a gente está perdendo um pouquinho da paciência para que as coisas se constroem, para construir um comportamento, para construir um aprendizado, né? A gente não está tendo muita paciência. Então, assim, as grandes ideias, já que nós temos tudo à nossa mão, não está se criando nada de novo. Então, aquelas brilhantes ideias, que no começo também eu falei que vem da curiosidade, criatividade e grandes ideias, né, brilhantes ideias, então está se esvaindo também. E o vazio existencial. Então, o real é substituído pelo virtual, né? A moda é a referência, nem que seja pelo escandaloso, chamar atenção. E as pessoas são apenas números. Então, assim, os valores estão se modificando. O ser humano, o indivíduo, ele está se coisificando, né? Se transformando em coisas, né? Não tá a moda, o consumismo, todas o que era existencial mesmo, né? As relações de ir na casa do outro, cumprimentar, conversar, de ir pessoalmente para resolver algumas questões, né? Isso a gente não está fazendo cada vez menos. Cada vez mais a internet está crescendo. Cada vez mais a gente está procurando resolver tudo pelos canais de comunicação online, né? Compras na internet está crescendo cada vez mais. Então, a gente está entrando nesse vazio existencial, né? Ser humano sendo substituído por máquinas, né? Então, o aqui e agora, ele ignora que existe o passado e o futuro. A única parte que interessa é o agora, o presente, né? Então, aqui e agora, a gente muitas vezes não para pensar o que foi feito no passado, o que eu aprendi com o passado, eu quero naquele momento. Então, mas eu posso ter com maior qualidade no futuro, né? Então, a gente acaba não pensando muito nisso. Eu quero agora, porque é agora que eu estou precisando, né? E não é humanamente possível que se exclua o passado. É com as experiências que é construído o indivíduo, né? Então, como que eu vou ser uma pessoa melhor, né? Como que eu vou adquirir novas habilidades? Como que eu vou adquirir novos comportamentos?
Como que eu sei o que está acontecendo? É nas relações, inclusive com o passado, né? Lembra que uma vez que a gente agiu de certa forma e não foi legal, e temos outra chance de agir corretamente, é o momento de corrigir o erro, né? Falando assim um pouquinho sobre a resiliência, né? O que é ser uma pessoa resiliente? Então, eu tenho a questão do elástico, né? Então, se eu pego um elástico e estico, ele continua sendo um elástico, mas houve um estresse, né? Que é eu estar esticando ele. Então, quando volta, ele também continua sendo um elástico, mas ele é maior, né? Ele mudou de tamanho, ele aprendeu com aquilo, né? Digamos assim. Então, usar o que tem no passado, né? Como uma oportunidade de crescimento, isso sim é possível, é isso que o ser humano faz, né? Então é impossível deixar de pensar sobre o passado. Então, o conhecimento, o caminho de estar e viver no mundo. A história do conhecimento, na sua progressão, mostra que o ser humano se adaptou, superando as necessidades básicas para viver bem. Então, os primitivos, né? Antes usava a força física e atuação em grupos, né? Então, era sempre vivendo em sociedade mesmo, um ajudando o outro, né? Aí passou-se os gregos. Nos gregos, eram pensamentos dos filósofos. Então, eles pensavam por todo o resto, né? Os filósofos tinham toda a sua teoria para ajudar no convívio daquela sociedade. Depois a gente passou pela Revolução Industrial, que é a produção em série, né? Grandes máquinas e todo mundo trabalhando numa certa sequência, né? E a tecnologia, que é nosso momento atual, né? Então, novos conhecimentos e novas formas de aprendizagem. A tecnologia está esbanjando conhecimento, né? Está aumentando a nossa capacidade de resolver as coisas de uma forma mais rápida, mais prática, né? Então, não podemos olhar para a tecnologia como um olhar que tudo está se esvaindo, né? Estou perdendo as relações interpessoais, né? A gente tem que saber usar essa tecnologia em prol dos nossos próprios benefícios e nos benefícios dos outros, né? Então, portanto, o conhecimento ele auxilia na construção moral e ética da sociedade, através da reflexão, da ação, do discurso e da consequência, né? Então, assim, voltando um pouquinho na questão do aluno e do professor, os pais e professores precisam se adaptar a esse bombardeio, né, de novas possibilidades para promover um indivíduo moral e ético, né? Então, o que a gente precisa fazer nesse momento com tudo aí à nossa mão é saber utilizar de uma forma bacana, né? De uma forma que auxilie no conhecimento e não que a gente deixe de pensar mais sobre todas as questões, né? Então, já que tem tudo pronto, é assim que eu vou fazer, não vou questionar mais nada, já está pronto mesmo, isso deve estar certo, né? Então, a gente tem que usar essa tecnologia a nosso favor e construir um ser humano ético, né? Com um pensamento crítico, capaz de identificar problemas ou até mesmo de fazer melhor, né? Aí no capítulo 2 da apostila de vocês, a gente começa com a pessoa humana como fundamento da ética e bioética, né? Então, a bioética tem impacto, que eu estava falando no começo, né? Impactos do comportamento humano na natureza. Então, ela vai estudar bastante a respeito disso. A destruição do meio ambiente, formas
degradadas, né, de viver uso indevido da tecnologia e outras que interferem diretamente no ser pessoa, né? Então, mais para frente a gente vai ver na próxima semana bem certinho a questão dessa bioética, o que nós estamos fazendo que pode estar afetando natureza e outras questões. E tem a consciência humana. É a identidade, né, que engloba os estados corporais e mentais articulados entre o passado e o presente. Nos resguarda o presente e o futuro, né, e nos resguarda a não cometer erros. É o filtro ético. É formada pelo ambiente externo e suas experiências. Então, assim, a consciência humana, ela é inata. De que forma? Nós temos a consciência porque nós pensamos, né? Então, ela é o filtro. Por mais que eu digo, eu jamais vou perdoar, jamais perdoei, jamais vou contar isso para alguém, a sua consciência está lá, batendo na sua porta todos os dias, né? Então, resumidamente, o que é a minha consciência? É o meu eu, né? Ali, o meu juiz interior me dizendo se da forma que eu estou agindo, se é certo ou se é errado, né? Se eu não consigo deitar no travesseiro, né, na cama, encostar a cabeça no travesseiro de uma forma tranquila, de uma forma que eu sinta que fiz tudo que eu deveria ter feito, não fico com essa consciência pesada, como a gente costuma dizer, né? Então, ok. Então, o ambiente externo, ele também influi, mas o seu juiz mesmo a sua consciência é o seu juiz interior. E a imagem do corpo, né? Então, o corpo precisa ser percebido nas suas transformações. O significado do corpo provém na relação com os outros. Então, de que forma que seria essa imagem do corpo, né? Eu me auto-perceber enquanto pessoa, né? Então, a gente tem alguns tópicos. Substância material. O que seria essa substância material? Seria os tecidos, o sangue, os ossos, né? Isso é uma imagem do meu corpo. Isso eu reconheço também como corpo. Organismo vivo. Então, assim, órgãos, né? Estar vivo, simplesmente isso, é uma questão do organismo mesmo. Eu estou reconhecendo. Então, enquanto há organismo vivo, coração batendo, há uma pessoa ali. E o corpo próprio, né? Que é experimentar o próprio corpo. Aí vem a questão das nossas emoções, do nosso prazer, né? Que é o ponto mais importante da questão da imagem do corpo. Então, se auto-perceber, se autoconhecer, né? É uma questão de ter prazer em comer, em beber, em se perceber, né? Quem sou eu? Eu consigo fazer essa pergunta e eu consigo responder também, né? Então, esses são os argumentos do corpo, né? De como eu vou estar me percebendo. E a pessoa como referência ética. Então, o indivíduo, ele aprende a ser ético, aprende atitudes pertinentes aos desafios da vida que dê caráter ético, né? Então, como eu estou sendo uma referência ética, né? Quais são as atitudes que eu estou tendo para ser uma pessoa ética? Lembra? A gente tem um código de ética da vida, né? Cada um tem o seu, a forma que é aceitável. Então, quer dizer, se a gente começa a olhar no outro algumas situações que não é compatível com a ética, a gente precisa também nos olharmos para entender se realmente eu estou sendo uma referência ética para mim mesma e para outras pessoas. E a construção da pessoa, né?
Então, concepções, crenças e valores, né, constituem uma pessoa de fato. Capacidade de aplicar os valores em cada situação do cotidiano, né? Então, quais são os meus valores? Que tipo de pessoa eu quero ser daqui a 15, 20 anos? Né? O que eu estou valorizando nessa minha vida? De que forma eu estou compreendendo o mundo? De que forma eu estou vendo as transformações do mundo? Estou aceitando novas oportunidades que estão vindo, novas ideias, né? Como o seu julgamento de certo ou errado, né? Esse meu julgamento está me fazendo bem ou será que estou exagerando demais? Estou me cobrando demais ao ponto de não conseguir ter prazer em muitas coisas, de não conseguir ter uma vida mais tranquila, né? Forma como reage ao ambiente externo, as opiniões alheias, estou aceitando, como estou agindo, né? E na relação com o outro, que a pessoa se desenvolve como um indivíduo ético. Então, assim, não dá para ser uma pessoa passando de fase, digamos assim, sozinha, né? Ninguém consegue viver sozinha nesse mundo. Não há condições, humanamente falando, de viver sem experienciar no outro. Então, a gente precisa desse vínculo com o outro para ser uma pessoa também melhor, né? Os feedbacks que a gente vai recebendo da outra pessoa, né? É como se fosse o nosso espelho humano, né? Estou agradando ou não? As pessoas esperam outra coisa de mim, ou acredito que esteja dentro do necessário, enfim. Nós precisamos nos passar a refletir mais do que a julgar os outros, né? E a pessoa como sujeito da educação. Então, a pessoa se comporta de acordo com o que foi ensinado, né? Então, essa é uma questão da coerência também, né? O educador, por exemplo, ou aquela pessoa que está formando um cidadão, precisa ser coerente. Se eu digo que não pode mentir, que não pode roubar, que não pode falar alto, né, em determinado momento, mas eu estou roubando, eu estou falando alto, enfim, o que eu faço, eu preciso estar de acordo com aquilo que eu falo. E essa é a forma mais rápida que tem do aprendizado. Então, a gente aprende pelo modelo. E se o modelo não estiver de acordo com o que é falado, a gente vai aprender muito mais pelas atitudes do que pela fala. Então, o elemento moral de referência é a coerência, né? Então, o mais importante é que você seja coerente, né, para a constituição moral aí da pessoa. O respeito pela pluralidade de entendimentos de mundo, do outro e da sociedade implica num esforço comum do educador na coerência teórica e prática. Então, nessa diversidade, né, do mundo que nós estamos vivendo, é importante que a gente saiba conviver com todas as diferenças, aceitar e ter uma convivência muito bacana, muito habilidosa, né? E o educador prepara a pessoa para começar a perguntar a si mesmo e fazer o seu próprio autoquestionamento, né? Então, o educador e esse formador do indivíduo precisa fazer cada vez mais esse vínculo, né? Essa ponte aí entre quem eu sou e como as pessoas estão me vendo. Precisa parar para refletir sobre isso para ser uma pessoa ética e moral. Aí tem uma frase que é a seguinte: a moral e ética, a partir de um entendimento profundo da cultura, a humanização é um processo recíproco
que os outros possam fazer-me humano. Tenho de os fazer humanos. Se para mim todas as pessoas são como coisas ou animais, também eu não serei mais de uma coisa ou animal. Então, muitas vezes, um detalhe que a gente pode estar percebendo é que quando a gente começa a apontar o dedo para o próximo, né, para outra pessoa, e fazer alguns julgamentos, de repente a gente está só transferindo para o outro aquilo que nós achamos de nós mesmos, né? Então, se para mim todas as pessoas são coisas ou animais, eu também serei. Então, essa é a mensagem final que eu gostaria, né, de estar deixando para vocês, de se fazer uma autorreflexão mesmo e definir quem é esse ser ético que eu sou. Tô tendo esse pensamento crítico, como que eu tô reagindo sobre essas questões, né? Bom, pessoal, é isso por hoje. Semana que vem a gente vai se encontrar novamente. E uma boa noite para todos vocês. E as dúvidas, passam por e-mail, no e-mail que vocês já têm aqui da FATEC mesmo. E eu vou estar respondendo na medida do possível, tá bom? Boa noite.